Continuaremos as exposições em Tiago, capítulo 1, hoje dos versículos de 9 a 18. O tema dessa série é Vivendo pela Fé. A carta de Tiago é uma carta que mostra basicamente como o justo vive pela fé. E nessa carta não aprendemos regras de faça ou não faça. Nós aprendemos como que deve ser nossa vida de fé, uma vez que fomos alcançados pela graça em Cristo Jesus. Tiago 1, de 9 a 18. Eu peço a você que acompanhe a leitura da palavra do Senhor com atenção, com temor e com fé. Assim diz a palavra do nosso Deus. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Até aqui, leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, soberano Senhor, te agradecemos pela vida do nosso irmão Tiago, instrumento usado por ti para que esse texto chegasse até nós nesta noite. Clamamos ao Senhor, Pai Santo, que essas palavras entrem em nosso coração e nos confrontem ao viver para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Você é daqueles que quando adquire um equipamento, você lê manual? Não, né? Eu também tenho dificuldade de ler manual. Você tenta descobrir sozinho, né? Sei bem como é. Algumas coisas são intuitivas, né, irmãos? Mas outras não. Algumas pelas cores, formas, você consegue montar, realizar ali as ligações e tudo com segurança. Por exemplo, computadores. Né? Você tem as cores, os encaixes, todos certinhos ali. Até os símbolos do que deve ser encaixado. Então é bem tranquilo. Você consegue montar com segurança, mas nem tudo é tão evidente. Nem tudo é tão evidente. Às vezes falta alguma informação. Por exemplo, voltagem. E ali a tomada é igual. Nem todas são diferentes. Eu sei que hoje já existem alguns equipamentos que colocam tomadas 220 um pouquinho diferente. Mas nem todo equipamento é assim. E aí você liga o 110 no 220. O que acontece? Perdeu. Vai ter que pagar em 10 vezes sem utilizar o equipamento. Irmãos, manuais são importantes, não são? Mas não só para equipamentos. Eu não sei se você gosta de jogo. Crianças, vocês que gostam de jogos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estelinha, não dá para jogar o War sem olhar no manual. Tem que olhar no manual. Já jogou War? Conhece, Samuel? War. Não dá para jogar o War sem dar uma olhada no manual de instruções. Porque senão, ou o teu adversário vai passar a perna em você em alguma coisa, ou você vai perder porque tinha algum benefício que você não reivindicou. O fato é que manuais estão por aí, meus irmãos. Foram feitos para serem lidos.
foram feitos para instruir. Em alguns casos, na forma como montar, outros na forma como usar. Possuem ou deveriam, desde instruções simples até instruções mais completas. E nós estamos domingo após domingo diante de um livro que, obviamente, é muito mais do que um manual. É a palavra de Deus. Ela não só nos mostra quem é o nosso Criador, mas ela também nos instrui em diversas áreas da vida, desde as mais simples, Clayton, até as mais complexas, Yolanda. Por meio de histórias, por meio de poesias, por meio de cartas como esta que está diante de nós. A palavra do Senhor nos instrui, mostrando como devemos viver nessa terra que está inflamada pelo pecado. Crianças, prestem atenção nisso. As instruções que a palavra de Deus traz, elas não são, Yasmin, só para o papai e para a mamãe. Elas são para direcionar a vida de todos, inclusive de vocês, crianças. Elas servem a todas as idades, porque ela instrui todos aqueles que amam ao Senhor Jesus. E nós estamos diante dessa carta, meus irmãos. Essa carta que é cheia de instruções. Instruções que são reflexo da justificação pela fé. E não um caminho para você alcançar a salvação. Os crentes que recebem essa carta, a carta de Tiago aqui meio-irmão de Jesus, um grande líder da igreja, esses primeiros leitores, eles são encorajados, desafiados, instruídos a viver em um mundo que não os ama, em um mundo que os odeia, assim como nós. E esses são os cristãos chamados lá no versículo 1 da dispersão. Estão espalhados, não estão em Jerusalém. Estão em diferentes lugares no Império Romano, mas eles não devem viver com os olhos na Jerusalém física. Eles devem viver com os olhos na Jerusalém celestial, porque é para lá que eles estão caminhando. Eles são peregrinos e devem viver como peregrinos, assim como nós, igreja. Nós somos chamados a viver como peregrinos, porque nós não pertencemos a essa terra. Pertencemos a uma outra terra por causa do nosso Senhor Cristo Jesus. Igreja, vivemos no mesmo mundo inflamado pelo pecado. Somos peregrinos rumo à nossa cidade celestial e por isso temos que entender, não pertencemos a esta terra. Nossos pensamentos, ações, sentimentos, emoções, todos devem ser guiados pela palavra de Deus, pela Escritura. Nós não podemos deixar o coração que é enganoso nos guiar. Se você é a igreja de Cristo, entenda que apesar de viver aqui, você não pertence a este mundo. Então você precisa viver pela fé. Aqui nós teremos desafios, lutas. Nós vivemos numa sociedade complicada, uma sociedade distante de Deus, secularizada. Vivemos em uma sociedade que não considera a palavra do Senhor, em alguns cantos do mundo até mesmo persegue aqueles que vivem pela fé. Vivendo pela fé. Esse é o título, então, da série de sermões. E no último sermão nós tratamos dos imperativos da Igreja de Cristo, ou imperativos para a Igreja de Cristo. Vimos isso nos versículos de 1 a 8. Hoje, nos versículos de 9 a 18, veremos as instruções para a Igreja de Cristo. Esse é o tema do sermão desta noite. Instruções para a Igreja de Cristo. Instruções para a Igreja que vive pela fé. Quais são essas instruções? 3 instruções. Para você que gosta de anotar, bem curtinho. Algo para se gloriar, os versículos de 9 a 11, algo para se gloriar. Dos versículos de 12 a 15, algo para entender. E dos versículos de 16 a 18, algo para reconhecer. Algo para se gloriar, algo para entender e algo para reconhecer. Os versículos de 9 a 11, vamos então a essa primeira instrução que nós veremos no texto. Eu lerei mais uma vez. Acompanhe a leitura. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva.
Porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, a sua flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Irmãos, temos em nossa sociedade muitas formas de externar nosso orgulho. Nós nos orgulhamos da nossa profissão. Sou um advogado. Eu sou um engenheiro. Eu sou um médico. Nós nos orgulhamos das nossas profissões. Eu sou um empresário. Nos orgulhamos dos bens que conquistamos. Compramos a casa dos sonhos. Uau! Compramos um sítio dos sonhos. Que maravilha! Nos orgulhamos dos nossos filhos. Você viu meu filho? Demais, né? Que conquista maravilhosa. Passou no vestibular. Nós nos orgulhamos. Nos orgulhamos de tantas coisas, meus irmãos. Mas há também uma forma de orgulho que não é tão visível. O orgulho interno. Já ouviu falar do amor próprio? Aquilo que muitas vezes chamamos de autoestima. Tiago está instruindo os crentes justamente em questões relacionadas ao orgulho aqui. Seja o externo ou seja o interno, aquele que acontece no coração. Aqueles que têm dificuldades econômicas, aqueles que vendem o almoço para comprar o jantar, aqueles que não possuem bens, riquezas, tesouros desta vida, esses não devem viver na autocomiseração. Ou seja, aquele sentimento de compaixão por si mesmo. Tadinho de mim, pobrezinho de mim, olha só como eu sofro, olha só quanta dificuldade que eu passo. Pelo contrário, eles devem se orgulhar naquilo que são em Cristo. O irmão de condição humilde ou o pobre, glorie-se na sua dignidade. Veja aí no versículo 9. Glorie-se na sua dignidade. A palavra dignidade aqui vem da mesma raiz de alto. Uma possível tradução seria a alta posição. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se em sua alta posição. Que estranho isso, né? Parece até ironia, mas não é, irmãos. Tiago mostra que o cristão humilde tem em que se gloriar. Essa ideia. Ele deve se gloriar nas coisas do alto. Não são nos bens dessa terra, mas na alta posição que tem em Cristo. Pois em Cristo o irmão de condição humilde é chamado de filho de Deus. Não deve se gloriar nos bens materiais que conquistou neste mundo, mas nas bênçãos celestiais que outro conquistou por ele. Nas bênçãos celestiais que Cristo conquistou. Aqueles que são igreja de Cristo, aqueles que vivem pela fé, se gloriam nas coisas do alto, irmãos. Não devem buscar, por exemplo, autoestima. Lembre-se que a Escritura não diz que você deve se amar. Pelo contrário, João 12, 25 diz que você deve odiar a sua vida. Você deve odiar a sua vida, pois aquele que ama a própria vida, ele perde. João 12, 25. Você foi criado para fora. Você não foi criado para dentro. Você foi criado para amar o próximo. Você foi criado para amar a Deus. Aquele que se gloria nas coisas do alto não se direciona por circunstâncias. E nós cantamos aqui. Não olhe circunstâncias. Olhe para o seu Criador. Além disso, esses entendem que não são as circunstâncias que os fazem mais ou menos pertencentes a Deus, mas é aquilo que são em Cristo Jesus. O pobre não é mais santo que o rico. Ambos são pecadores, ambos precisam tirar os olhos dessa terra e se gloriar nas coisas do alto. Alguns meios cristãos fazem até parecer que somente os pobres precisam do Evangelho. Irmãos, isso está errado. O Evangelho é a verdade de Deus para a salvação e é escrito para todos. Todos precisam do Evangelho, tanto o pobre quanto o rico.
Mas o irmão pobre tem que se gloriar. E ele deve olhar para Cristo Jesus. Porque sua glória deve estar em Cristo Jesus. E o irmão rico não deve se gloriar em sua riqueza, em seus bens, posses, mas naquilo que é diante do Supremo Senhor. Naquilo que é diante daquele que é o dono de toda a riqueza. Perto de Deus não há quem seja alguma coisa, irmãos. Todos são insignificantes. O rico na sua insignificância. Diante de Deus somos todos insignificantes. Tiago usa aqui a figura da flor agora, flor da erva. Flor da erva em um campo que diante do sol escaldante ela seca, murcha, assim também murchará o rico em seus caminhos. A comparação aqui, a ilustração, ela está justamente no fim que o caminho do rico lhe proporciona. A palavra caminhos aqui pode ser traduzida como viagens, jornadas, condutas. Em outras palavras, estimar muito as coisas desta terra o levará a uma jornada, a uma viagem, a um caminho errado. Estimar as coisas deste mundo ofuscará o valor das riquezas celestiais. Jeremias 9:23 nos ensina que devemos nos gloriar no Senhor, em conhecer o Senhor. Das coisas que não são dessa terra, mas do alto. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Assim diz o Senhor. Em quem? Em que você tem se gloriado? Nas tuas conquistas? Nos teus bens? Tanto cristãos ricos quanto pobres não devem gloriar-se em circunstâncias desta terra, pois quem assim faz está com sérios problemas de perspectiva, problema de visão. E isso revela um problema de fé, David. O mundo à nossa volta faz justamente isso. Ele se gloria nas coisas desta terra. Mas você não é chamado a viver como o mundo. Você é chamado a viver pela fé. E os seus olhos não podem estar nessa terra. Mas você deve olhar para aquele que concede todas as coisas. E a principal delas é a salvação em Cristo Jesus. Vivemos em meio a uma sociedade que se gloria em bens, posses ou até mesmo na autocomiseração. Eu não sei se você já reparou nisso, mas parece que há uma necessidade cultural, presbítero Adilson, de parecer pior do que o outro. O senhor já viu isso? Parece que as pessoas querem ser mais miseráveis do que as outras. Um fala assim, nossa, você não sabe a situação difícil que eu passei essa semana. Aí o outro responde, é que você não viu o que eu passei. Você não sabe de nada. Isso não é nada perto daquilo que eu vivi. O que é isso, meus irmãos? Senão uma tentativa de reivindicar uma glória própria. Nosso irmão Paulo conta que aprendeu a viver tanto na riqueza quanto na pobreza, qualquer circunstância. E na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, ele diz, longe esteja de mim gloriar-se, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Se você tem algo para se gloriar, glorie-se na cruz de Cristo. O famoso evangelista George Whitefield, ele contou certa vez que viu alguns criminosos andando em uma carroça a caminho da forca. Eles estavam discutindo sobre quem deveria se sentar à direita do carro. Irmãos, eles estavam discutindo como crianças. Sabe como você discutia com o seu irmão? Quem ia sentar na porta e quem ia ficar no meio? Esses homens estavam indo para a forca. E eles estavam discutindo quem deveria sentar na ponta. Você percebe a falta de compreensão diante do contexto em que eles estavam? Muitos crentes estão vivendo assim, dando valor para as coisas dessa terra, pequenas coisas desta terra. Não sejam como aqueles homens. Todos nós estamos caminhando rumo ao fim da vida. Cada dia é um dia menos nessa terra. Tiago nos instrui a gloriarmos na cruz que nos traz salvação, não nas coisas do mundo secularizado, coisas que são passageiras,
coisa do mundo dos mortos. Coisas que não podem dar aquilo que somente Cristo pode dar: redenção. Quer algo para se gloriar? Lembre-se das palavras do apóstolo: longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Glorie-se na cruz, pois ela mostra que não somos nada, revela nossa insignificância, mas mostra que somos dele e ele é tudo em nós, revela nossa dignidade. Glorie-se na cruz de Cristo. Mas também o texto nos mostra a segunda instrução aqui: algo para entender, algo para se gloriar e algo para entender. Os versículos de 12 a 15: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago nos lembra de uma palavra que precisamos nos recordar constantemente: bem-aventurado. Para o judeu, essa palavra bem-aventurado ela é muito significativa. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O Antigo Testamento ele trabalha com o homem bem-aventurado constantemente. Bem-aventurado significa mais que feliz, significa abençoado. Bem-aventurado é o homem que persevera em meio à provação. Perseverar é a ideia de aguentar firme um peso, algo extremamente pesado, mas você permanece ali, aguentando com todas as suas forças, você está ali, se mantém firme. Tiago mostra outro lado da perseverança: você não persevera diante da provação para se tornar alguém bem-aventurado. Entenda isso. Você não persevera para se tornar alguém bem-aventurado. Você persevera diante da provação porque você é bem-aventurado. É uma condição. E depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida prometida pelo Senhor. Tiago, inspirado pelo Espírito, nos faz olhar para a promessa de vida que temos em Cristo Jesus, meus irmãos. Mas ao ser tentado, não põe a culpa em Deus, porque Deus a ninguém tenta. Em Deus não habita o mal. E Deus não é tentado pelo mal. Tentação acontece por causa do quê? Da inclinação daquele que é desesperadamente corrupto. Inclinação do nosso coração, nossa natureza. Em algumas versões, a palavra cobiça, que aparece aqui no versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça também poderia ser traduzida por concupiscência. Essa palavra se refere à inclinação pecaminosa a qual todos os homens têm. Como diz Calvino, Tiago se preocupa aqui em ensinar que há em nós a raiz de nossa própria destruição. Em nós, a raiz de nossa própria destruição. Não culpe o meio que você vive. Teu maior inimigo é você mesmo. A inclinação pecaminosa gera pecado. E aí a gente está falando agora do pecado atual. Lembra disso? Temos o pecado da culpa que carregamos em Adão e o pecado atual. Nós não nos tornamos pecadores porque agimos de forma pecaminosa. Nós nos tornamos, ou nós pecamos porque somos pecadores. Aqui é uma inversão quando nós olhamos, por exemplo, para Gênesis, os nossos primeiros pais. Adão e Eva pecaram e se tornaram pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores. O pecado está em nós. Nós carregamos isso que é chamado de pecado original. Cobiça, concupiscência, dá à luz o pecado.
E quando consumado gera morte. Explicando a cobiça, o Dr. John Frame usa a seguinte ilustração. Não é errado não é errado que uma mulher admire um bonito vaso na casa de alguém, ou mesmo que deseje que esse vaso fosse seu. Seria errado que ela quisesse poder roubar esse vaso. O problema não é o desejo, irmãos, porque nem todo desejo é pecaminoso. Entenda isso. Nem todo desejo é pecaminoso. E a palavra de Deus nos mostra claramente isso. Tem desejos que são pecaminosos. E por meio da palavra você precisa filtrar os seus desejos. Mas tem desejos que não são pecaminosos. Se casar, ter filhos, ter uma casa, ter um carro, ter um bom emprego. Eles podem se tornar desejos pecaminosos. Quando a qualquer custo você quer casar, quando a qualquer custo você quer ter um filho, quando a qualquer custo você quer ter uma casa. Isso pode se tornar pecaminoso na sua vida. Mas entenda, nem todo desejo é pecaminoso. Não é pecado um homem desejar, por exemplo, uma mulher, ou vice-versa. O problema é quando essa mulher ou esse homem desejado não é sua esposa. Aí é problema. Crianças, não é errado desejarmos ter um brinquedo, por exemplo. O problema é quando desejamos roubar um brinquedo. Fazemos de tudo para que aquilo seja nosso. Cobiça atrai, seduz, são palavras aqui emprestadas do ramo da pesca. Os pescadores aí sabem como é. A ideia é de um peixe que é atraído pela isca. Quando ele morde, rapidamente ele é puxado. E ele não consegue se livrar. Nós vemos isso, por exemplo, no primeiro homicídio da história. Caim fica furioso com seu irmão. Então Deus lhe questiona: por que você anda irado? Por que descaiu o teu semblante? Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então o pecado, uma vez consumado, gera morte, porque o salário do pecado é a morte. Quando esse desejo domina, gera morte. Meus irmãos, viver pela fé é assumir uma vida de luta constante. Luta constante. Não há descanso. Não há descanso por causa de nossa natureza pecaminosa. Temos que cuidar dos nossos olhos, irmãos. Temos que cuidar das nossas mãos. Temos que cuidar da nossa boca. Temos que cuidar da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. É luta constante. No livro Peregrino de John Bunyan, não sei se você já leu, aquele personagem, o cristão, ele está caminhando rumo à cidade celestial. Então ele se depara com muitas dificuldades, tentações, provações, situações que tentam tirar o cristão do caminho, fazê-lo se demorar mais, cada vez mais em sua caminhada. Então, cristão encontra com diversos homens que estão na mesma condição, mas um em especial chama-se Fiel. Fiel saiu da mesma cidade e ele caminha para o mesmo lugar. Em um encontro entre eles, durante a peregrinação, Fiel conta a respeito de suas lutas quando ele chegou ao pé da montanha chamada Dificuldade. Ali na montanha chamada Dificuldade, ele encontrou um senhor já bem velho. E o nome desse senhor já velho era Primeiro Adão. Esse morava na cidade do erro. Fiel contou para cristão que esse velho, o primeiro Adão, ele fez uma proposta em que ele ficou interessado. Era uma proposta agradável aos olhos. Primeiro Adão propôs para Fiel que esse morasse e trabalhasse com ele. E em troca, primeiro Adão lhe daria suas 3 filhas em casamento. O nome da primeira era concupiscência da carne. A segunda, concupiscência dos olhos. E a terceira, soberba da vida. Irmãos, assim como Bunyan mostra nessa ficção, nós somos constantemente tentados com propostas agradáveis aos olhos, propostas agradáveis ao coração,
E quanto mais os seus olhos estão nessa terra, mais você será dominado pelas tentações desse mundo, mais você vai ceder a esse mundo. Você é chamado a viver pela fé, e viver pela fé é olhar para Cristo. Viver pela fé é entender quem é Cristo. É se apoiar em Cristo e seguir a Cristo. Aquele que permanece em perseverança, aquele que não morde a isca, mas luta contra as tentações, esse faz a vontade de Deus. Portanto, não se engane. Deus não vai te tentar. Deus te prova, mas Ele não te tenta. Pecado habita em você. E você precisa entender isso para lutar constantemente contra a sua inclinação para o mal. Eu não te conheço. Você se conhece. Você sabe onde o calo aperta. Lute contra o pecado. Fuja do pecado. Mantenha-se em uma vida de perseverança na fé. A última instrução. Então vimos algo para se gloriar, algo para entender, e agora algo para reconhecer, dos versículos de 16 a 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Irmãos, o versículo 16, aqui, ele funciona como uma dobradiça. Não vos enganeis. Funciona tanto para o versículo anterior, versículo 15, quanto para o 17. Não vos enganeis, porque Deus não tenta ninguém. Você é tentado pela sua cobiça. Então fique atento. Não vos enganeis, porque aquilo que é bom e perfeito vem de Deus. É isso mesmo. Você não tem nada de bom. O que você tem de bom foi Deus quem fez em sua vida. A palavra perfeito aqui está ligada à ideia de maturidade. Nós vimos isso semana passada. Tiago mostra no versículo 17 que todas as coisas que cooperam para nos tornar maduros, perfeitos, vêm do Senhor. Temos aqui um reflexo dos versículos, então, 2 a 4. Os leitores, os cristãos que passavam por provações, e provações aqui das mais variadas possíveis, eles deveriam entender que as coisas boas e até mesmo as provações pelas quais passariam, todas essas eram para aperfeiçoamento deles. Sabe aquelas dificuldades que você passa no seu serviço, com o seu chefe? Aquelas dificuldades que você passa com aqueles funcionários, que são muitas vezes difíceis? Sabe aquelas dificuldades que você passa com a educação dos seus filhos? Tudo isso serve para te amadurecer, para te tornar mais parecido com Cristo Jesus, para te aperfeiçoar nele. O aperfeiçoamento consiste em nos tornar a imagem de Cristo. Irmãos, isso nunca vai ser completo aqui nessa terra. Sempre vai passar por provação, Dinaldo. Porque aqui nessa terra, nós não seremos plenamente a imagem de Cristo. Sempre há algo que precisa ser quebrado em nós e moldado à imagem de Cristo. É assim que a gente vive aqui nessa terra. O Pai das luzes, de quem recebemos tanto aquilo que é bom, quanto aquilo que em um primeiro momento não parece bom, mas vem para testar nossa fé. O Pai das luzes, que nos dá todas essas coisas, Ele não muda. Deus é imutável em seu ser, como afirma a quarta pergunta do breve catecismo. Nós mudamos, Deus não muda. Deus permanece o mesmo eternamente. Nós não. Nós mudamos. Mudamos quando amadurecemos no Senhor, nos parecendo mais com Cristo. Mudamos quando passamos por diferentes circunstâncias, mas Deus permanece o mesmo. Assim, Tiago leva os seus leitores a olhar para o alto e manter as esperanças em Deus, pois mesmo que passem por circunstâncias boas ou circunstâncias ruins, eles devem reconhecer que o Pai das luzes está no comando.
Ele não muda. Dona Sandra, ele não ama hoje e deixa de amar amanhã. Ele ama a sua igreja. E ele está no comando, meu irmão, minha irmã. Não se sinta menos amado por Deus se você passar por provações da sua fé, por circunstâncias difíceis, porque o Senhor está no controle. Crianças, no desenho de vocês, dos menores, tem uma coroa e um cetro. A ideia aí é daquele que governa, o governo de Deus. Deus já está no comando de nossas vidas, Ele já está governando nossas vidas. E Ele sabe o que é melhor para nos tornar a imagem do Filho. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Versículo 18. A concupiscência gera o pecado que gera morte, mas a palavra da verdade que vem de Deus produz vida. Veja que grande contraste existe entre Deus e o homem. Enquanto os desejos do homem, a cobiça, o levam para a morte, para o pecado, a palavra da verdade, que é a vontade de Deus revelada, ela produz vida. Quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Busque a palavra do Senhor, a palavra revelada. Nós muitas vezes desejamos conhecer a vontade que não foi revelada. Busque a vontade revelada, que ela vai te guiar no caminho. Ela te ajudará a tomar decisões na sua vida. Ela te guiará. E é essa palavra que você precisa conhecer, essa palavra que você precisa buscar, porque essa palavra produz vida. Os cristãos, eles são chamados aqui no versículo 18 de primícias das suas criaturas. Primícias parece ser justamente uma referência aqui àqueles que foram vivificados pelas misericórdias de Deus. Eles foram ressuscitados com Cristo, que é a primícia dos que dormem. Eles foram vivificados. Eles têm uma nova vida. A palavra criatura refere-se a essa restauração. Nós fomos recriados pela palavra de Deus. Para o quê? Refletirmos a Deus. O pecado, ele desfigurou a imagem de Deus em nós. Você não perdeu a imagem de Deus por causa do pecado. Os homens que não temem ao Senhor, não significa que eles não têm a imagem de Deus. Eles carregam a imagem de Deus e isso torna o pecado deles muito mais terrível. Agora nós, que fomos alcançados pela graça, a palavra, ela nos molda novamente a imagem de Deus. Só que entenda isso, moldar a imagem de Deus, a imagem que foi desfigurada por causa do pecado, isso significa moldar a imagem de Deus, nos moldar a imagem de Cristo, porque Cristo é a exata expressão de Deus. Então todas as vezes que nós somos provados em nossa fé, nós somos desafiados em circunstâncias difíceis, nós somos quebrados. Nós somos e precisamos ser quebrados, destruídos e refeitos para nos tornar a imagem de Cristo. Cristo nos faz nova criatura. E é com Ele que nós precisamos nos parecer, irmãos. Uma vez que somos nova criatura, devemos resplandecer o nosso Deus. Contudo, por causa do pecado, como já disse, essa imagem ficou distorcida. Então, aquilo que a palavra da verdade produz na igreja de Cristo nos capacita a refletir a imagem de Deus novamente. À medida que nós vamos sendo tornados a imagem de Cristo, guiados pela palavra, nós vamos refletindo o nosso Deus. Tudo que você precisa para se tornar a imagem de Cristo, você tem aqui, nesse livro. Então, pastor, o que eu devo fazer? Você precisa estudar. Você precisa conhecer esse livro. Você precisa ler. Pastor, mas tem uma hora que não dá, eu não consigo entender. Peça ao Espírito Santo. Recorra ao seu pastor. Peça ajuda. Mas você precisa entender essas palavras. Você precisa compreender. Você precisa ter contato com esse livro que produz vida.
Porque Ele é o manual. E você precisa reconhecer isso no seu coração. Porque nós estamos colocando aqui, irmãos, leis. Não é legalismo. Você precisa reconhecer no seu coração a necessidade de buscar esse Deus. Para você se mover a esse Deus. Para você se mover à palavra de Deus. Você precisa entender isso. Porque isso aqui não é receita de bolo. Faça assim, você vai ter bênçãos. Não. Busque a Cristo, entenda que você precisa. Reconheça essa necessidade de buscar a Cristo, porque você precisa se parecer com Ele. 3 instruções. Algo para se gloriar, algo para entender e algo para reconhecer. Todo momento, Tiago mostra aos seus leitores e a nós que nossos olhos não devem estar nessa terra, mas no lar celeste, pois nos gloriamos na cruz de Cristo. Entendemos que nossa natureza é inclinada para o pecado e reconhecemos que Deus está no comando. Ele está nos moldando a imagem de seu Filho. Ele está nos tornando a cada dia mais a semelhança do nosso Redentor. Irmãos, vivemos num mundo tomado pelo secularismo. Portanto, não devemos olhar Portanto, devemos olhar com atenção para as instruções de Tiago, porque mais do que o céu, essas apontam para o Redentor Cristo Jesus. No Redentor Cristo Jesus nos gloriamos. Nele podemos resistir às nossas inclinações pecaminosas. Nele somos recriados para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus coloque em seu coração esse desejo de buscá-lo cada vez mais, desejar cada vez mais de Cristo.